Olá a todos, que Deus abençoe, né? Vamos falar um pouco hoje sobre fé e política. E eu estava pensando em falar de um líder político que é Jesus Cristo, na época dele. Na época de Jesus não existia direita, esquerda, não existia um monte de coisas que aconteciam. Mas Jesus, ele era um líder político de Deus, vamos colocar assim. Porque o mundo vivia, Jesus ele estava entre os judeus. E a política religiosa do judaísmo. Que a religião tinha um fator político muito preponderante dentro da política, a religião. E vejam vocês, né? Tanto que pela política de Cristo ele foi condenado à morte. É o que está acontecendo no Brasil hoje. Muito parecido. Não estou comparando ninguém com Cristo, mas há uma questão de que pelo posicionamento político de uma pessoa, ela está sendo julgada, condenada, sem ter cometido crime. Certo? Mas vamos colocar o grupo político, os fariseus, os publicanos, né? Tinha aqueles doutores da lei, tinha um outro grupo que era o de Judas, que eu não me lembro o nome agora. Judas Iscariotes era desse grupo, mas eu não me lembro agora. E Jesus veio ser o contrário de tudo. Porque os fariseus, os doutores da lei, eles tentavam se impor por aquela política. E era uma política suja. Quando Jesus curava dia de sábado, ele chegava, você está curando dia de sábado. A lei, eles seguiam rigorosamente a lei, só que eles seguiam como acontece hoje, conforme as suas conveniências. Eles prendiam a lei dentro da sua redoma, dentro da sua bolha, e eu aqui, a lei existe, mas ela vai me servir, e não eu vou servir a lei. É isso que acontece hoje, certo? A lei existe para me servir, e não para mim estar é, sujeito a ela. Então, olha, você está curando dia de sábado. A lei manda não curar. Sábado é dia de descansar. Aí Jesus chega, tá? E se a sua vaca cair lá no brejo? Você não vai tirar porque é dia de sábado? Se você vai lá tirar a tua vaca, que caiu no brejo, porque mal faz eu fazer o bem para essa pessoa, eu curar ela. Veja, quando chegou a pecadora, a lei manda apedrejar. Tudo na política da lei. E você, como é que você faz? Porque daí, nessa de apedrejar, eles pegaram a lei, que era a lei de Moisés. Você vai transgredir a lei de Moisés? Se você fizer isso, você vai transgredir a lei de Moisés. Se você não transgredir a lei de Moisés, você vai transgredir sua própria lei do amor ao próximo. E aí? E Cristo, com toda a sabedoria, fala: exponha eles na hipocrisia deles. Ah, então ela merece ser apedrejada. E vocês? Se vocês não tiverem pecado, taca a pedra. Porque senão vai todo mundo para ser apedrejado aqui. Certo? Era política, mas Jesus tinha sabedoria para lidar com todas as situações. Devemos pagar o tributo a César ou não? Né? Então, era. Aí Jesus fala: dá aqui uma moeda. O que está imprimido, está cunhado nessa moeda? A imagem de César. Então dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Assunto encerrado. Certo? E como está acontecendo no Brasil, mas não estou comparando com Cristo. Mas a pessoa, quando ela é coerente com a lei, ela leva uma multidão com ela.
E isso causou inveja, como está acontecendo aqui no Brasil, causa inveja aos políticos da velha política. Porque eles já não conseguiam mais levar ninguém junto deles. Era aquela nata, era aquela elite que se juntava, enquanto a grande povo seguia o Jesus. Então, a grande realidade começou a Satanás começou a colocar no coração daquelas pessoas inveja, ódio perante a pessoa que era carismática, que levava uma multidão de pessoas junto dela, certo? Então, é, eles começaram a tramar, como estão começando a fazer aqui. Teve um que falou, né? Não vai ter jeito mais ele voltar a ser presidente. Mas depende de como a gente vai construir a narrativa para fazer com que a mentira vire verdade. Veja que situação. Como o inimigo de Deus é o pai da mentira. Certo? E esse homem fala: olha, tenho que mentir. Eu tenho que mentir. Ele fala com todas as letras desse jeito. Porque a mentira voa. Então, só que a mentira vem do demônio. Se a pessoa ela usa da mentira, ela usa do demônio. Ela vai do demônio. Então, isso fala aqui no Brasil hoje, né? Olha, o ciúme, a inveja daquela. Olha, nunca mais essa pessoa vai voltar a ser presidente. Mas nós vamos ter que criar uma narrativa correta para dizer que não prestou ele como presidente. Só que a narrativa não pegou. Assim como era com Cristo. Então, espero que não aconteça o que aconteceu com Cristo, onde tramam a própria morte. Certo? A história é parecida, mas eu não estou comparando os personagens. Tá? Há um abismo entre os dois. Jesus não se compara com ninguém. Jesus e é único. Mas a gente vê que a história se repete. Como fala em Eclesiastes, não existe nada de novo debaixo do céu. Eclesiastes, não há nada de novo debaixo do céu. As coisas voltam a se repetir. Porque o ser humano é igual nos seus atos perversos, fétidos, nefastos. Então, a gente vê um Cristo que veio. E às vezes aparece nos dias de hoje também alguém que quer mudar, transformar toda essa realidade. Porque há uma realidade de corrupção, como existia naquela época. Só que a corrupção daquela época era: a lei me serve. Ela é minha serva. Ela está em. Né, vamos colocar assim, os aristocratas da época. As pessoas de, de poder. E Cristo veio na humildade. E ele, ele conseguiu transformar uma realidade que mais de 2000 anos segue no nosso coração. Eu estou aqui hoje por Cristo. Então nós como cristãos, vamos colocar assim para a gente encerrar este vídeo. O que devemos fazer para melhorar a nossa o que nós devemos fazer para melhorar a nossa essa relação de cristão com a política? Você não precisa ser um novo Cristo, mas você precisa ser o cristão. Você precisa. Quando eu falo que você não precisa ser um novo Cristo, sim, precisamos ser um novo Cristo. Eu estou falando que você não precisa assumir o papel de um político, porque às vezes nem é o seu carisma. Mas que nós, como cristãos, vejamos a história de Cristo, que viveu dentro de uma história, de um contexto político. Porque ele veio denunciar os poderosos.
veio consolar os humildes. Diferente de uma política que dizem hoje que é a política dos pobres, mas é uma política, sim, política, né? Como se fala, demagógica, tá? Na verdade, não tem nada a ver com o pobre. Mas fala, o discurso é bonito, parecido com o cristão. Só que a prática é satânica. Isso a gente tem testemunhado e visto. Então, que nós sejamos como Cristo, lendo o Evangelho, lendo a história de Cristo e entendendo como Cristo agia no meio desse meio político. E trazendo uma nova visão com relação a toda esta realidade. A forma como que Cristo tratava esses grupos é a forma que nós temos que tratar hoje politicamente. Porque são pessoas aproveitadoras que estão lá para te cobrar imposto, para te tirar teu dinheiro, para o luxo deles. E nós temos que dar um basta nisso. Como cristãos, estou falando. Não falei de política, quer dizer, não falei de partido, não falei de político, mas estou falando da postura de um cristão dentro de uma relação política. Essa é a nossa postura. Certo? Que Deus abençoe e guarde.